Evangelho de San Juan, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 2 hasta el de número 11. Evangelho de San Juan, capítulo de número 5, versículo 2. Eu tenho aqui em minhas manos la Reina Valera. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se não encontrou, estará aqui na pantalla. E há em Jerusalém, cerca de la puerta de las ovejas, um estanque chamado em hebreu Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperavam el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del mover de las aguas o el movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado e supo que llevaba ya muchos años así, él dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquele hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Aquel día, ou melhor, era dia de repouso aquele dia. Então os judíos dijeron aquele que havia sido sanado: é dia de repouso, não é lícito llevar tu cama. E lhe respondeu: el que me sanó, ele mesmo dijo: toma tu lecho e anda. Cerre seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, graças por estar aqui. Gracias por la preciosa vida de tus hijos que aquí están. Te pido una vez más que las ventanas de los cielos se abran sobre este lugar. Que el Espíritu Santo encontre liberdad para hablar en cada corazón. Y que el Señor pueda, por medio de tu palabra esta mañana, liberar, sanar, traer nueva vida, nueva esperanza y salvación para las almas. Em el nombre de Jesús, amém, amém. Sentados, mis hermanos, por favor. El tema para esta manhã é levántate. Fácil. Uma palavra. Não vamos olvidar. Quem é bueno de memória, diga amém. Então, se repita a pessoa que está a seu lado o tema. Levántate. Depois, a hora queda aí sentado. Não vale? Levántate. Quantos conhecem este texto? Já han leído alguma vez em la vida? Muita gente conhece, não? É muito conhecida. Mis hermanos, a palavra de Deus é viva e ativa. Que significa em la prática dizer que a palavra de Deus é viva e ativa? Significa dizer que as enseñanças que contêm a palavra não é solamente para ler. Não. As enseñanças em la palavra é para vivirlas, é para poner em prática cada dia. Ser cristiano é muitíssimo mais do que venir à igreja los domingos, ¿no? Hace parte del processo. Pero el cristianismo verdadeiro vivimos quando salimos desta porta para fora. Em este texto, quizás você escutou o texto e disse: pastor, e que tem que ver comigo este homem sanado? Isso já passou há tantos anos. Não tem nada a ver comigo, eu não estou enfermo, não estou necessitando de uma sanidade. Pero eu encontrei em este texto lições práticas para a vida, que nós podemos sacar os princípios e aplicar em nosso cotidiano e em nossa vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Não é um livro que leemos e logo nos olvidamos e deixamos allí correndo polvo. Não, leemos, aprendemos, sacamos os princípios
e podemos aplicar em nossas vidas. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu sei que a butaca é cômoda. Certifique que se a pessoa que está a seu lado está com os dois olhos abertos assim. Agora hay uma coisa, com esta plataforma mais alta, eu posso ver a todos, incluso eu que não veo bem, posso ver todos. Então, se você dormir, eu vou ver de aqui, ¿vale? Muito bem. Quais são as lições, pastor? A primeira, Deus não está limitado a los métodos tradicionais. Os enfermos que estavam em este lugar estavam limitados a um método tradicional, contínuo. Uma vez al año, esperava que o anjo bajara para agitar as águas, então se acercavam, ele primeiro, solamente ele primeiro era sanado. Esse é o modelo tradicional. Pero me encanta Jesus, porque Jesus é uno que vino para romper os modelos tradicionais. E às vezes nós ponemos normas a Deus e dizemos, bueno, Deus pode manifestar e pode operar, pero solamente desta maneira. ¿Por quê? Porque assim diz a cultura. E quem ha dicho que Deus está limitado à cultura? Porque é a tradição. E quem te ha dicho que Deus está limitado à tradição? Não, é assim porque sempre foi assim. Pero mira, Jesus chega para cambiar a história deste homem, de las pessoas que estavam ali, porque as coisas sempre funcionaram de la mesma maneira. Jesus rompió com as tradições de sua época. Você que conhece a Bíblia, lo sabe muito bem. Que diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isto não é para judío, isto é para os gentiles. Jesus vino para romper. Então, esté com o coração aberto para que o Senhor pueda surpreender-te e sair de la misma. Isso é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não, o Senhor é um Deus de coisas nuevas. E a primeira lição que sacamos prática deste texto é que nosso Senhor não está limitado a las tradições humanas. Ele vai muitíssimo mais allá do que nossos costumes e tradições, aunque merecem todo o respeito, pero não são limitações para Deus obrar. Quando eu cheguei à Espanha, há 16 anos atrás, me falaram que os missionários aqui não poderiam predicar, que as igrejas aqui não cresciam, que o protestantismo não prosperava em Espanha, que os evangélicos não cresciam em Espanha. Me falavam que este lugar era cemitério de missioneiros. Mano, me puseram tanto medo. Não volvi a Brasil porque estava muito seguro. Disse, não, vosotros são missioneiros, não falam espanhol bem, esta gente não vai a hacer caso. Mira como está a igreja. A grande maioria aqui são vidas sanadas, restauradas, transformadas, liberadas. Esta igreja que foi plantada por la hermana Lélia, que não pode equivocar com os nomes, e seu esposo, pastor Sérgio, já está aqui há mais de 20 anos, ganhando vidas, bautizando pessoas, porque Deus não está limitado às las normas e tradições. Me falaram, não, é que a cultura de vosotros é muito distinto à cultura europeia, e é verdade, pero estes dias me chegou aqui um hermano que eu não me acordo da nacionalidade, pero era um país europeu, deste que hace muito frio, e me ha dicho assim, me encanta vosotros, porque vosotros me abraçam. E o homem me deu um abraço, eu que me quedei tímido, não, e me deu um abraço, e disse, me encanta este calor humano de vosotros. E eu dije, aquele que era um obstáculo, o Senhor convertiu em uma forma para alcançar e chegar hasta as pessoas. Não ponga limites a tu Senhor. Se for necessário, Ele irá romper com a tradição, com os costumes, e vai obrar de forma criativa em tu vida. Segunda lição prática deste texto, la misericórdia. Agora eu mirei uma coisa aqui, la misericórdia de Cristo. Eu sou muito despistado, perdona. La misericórdia de Cristo se adelanta a nossa fé. Vou explicar. La misericórdia de Cristo se adelanta a nossa fé. Jesus se acercou a este homem. Há outros textos na Bíblia que a gente se acerca a Jesus. Pero en este caso, Jesús escuchó hablar de cómo estaba el hombre y Jesús se acercó al hombre. Entonces, la misericordia
superou a fé. Porque eu não sei se é tu caso, pero às vezes, hermanos, não temos fé como a mulher del flujo de sangue para romper a multitud. Não temos fé. Às vezes a fé estamos com problemas em este tema. E já não temos mais fé para crer, para pedir, porque quizás já pedimos muitíssimas das vezes e não fomos contestados. Então, se quando termina a fé, a graça e a misericórdia do Senhor entra em ação. Aunque tu estés aqui e diga, pastor, es que eu não tenho mais fé, não tenho fé para ir, para clamar, para pedir. Então, a graça e a misericórdia do Senhor te alcança esta manhã. Né? Pastor, eu não posso ir, então Ele irá a tu encontro. Eu não tenho fé para crer, então Ele irá hasta ti e irá ativar a fé. É isto que passa com este homem. Então, em esta segunda lição, a misericórdia de Cristo se adelanta a la fé. Porque é verdade, hermano, se Jesus dependera de nossa fé para obrar, a coisa estaria muito mal. Porque incluso há uma ausência de fé. Não? Eu creio, mais ou menos. Aí um diz, eu não creio e tampouco descreio. Não? Diz, estou aí em meio ao caminho. Então, se tu não tens fé suficiente esta manhã, ou crê que não tens fé suficiente, eu quero te dizer que a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre este lugar, para se adelantar a la falta de fé. 3, a terceira lição, é a pergunta de Jesus. Que pergunta Jesus a este homem? ¿Queres ser sano? ¿Queres ser sano? Agora, esta pergunta revela algo aún mais profundo. Não todos desejam sair do sofrimento. Ah, pastor, não diga que uma pessoa que está sofrendo lhe encanta sofrer. Não, não é isto. É que sair do sofrimento exige cambio, atitude, mudança. Exige sair do vitimismo. Exige sair de onde está. Mira, hermanos, eu esta semana escutei a um homem dizer assim: eu não vou às igrejas de los creyentes. E ele utilizava silhas de ruedas, não? Eu não vou à igreja dos clientes. E se essa gente me sana e todas as ajudas que eu tenho se vão? Ele disse: mira a ideia do homem. O homem não quer ser sanado porque já não será mais um enfermo, um descapacitado, irá perder as ajudas que recebe. Então se prefere quedar enfermo e seguir recebendo as ajudas. Então, não todos que sofrem desejam de verdade um cambio, porque implica responsabilidade. Não? Ser sanado significa deixar as excusas, mover-se para sair de um lugar de dolor. Significa que vai ter mais compromissos em la vida. Então, isso exige uma dependência de Deus, depender de Deus, sair do vitimismo e caminhar hasta o processo. Então, há gente que não está mal, pero vou me quedar aqui, porque quizás empeore. Não? Então, para ser sanado ou para lograr a bendição que nós outros buscamos do Senhor, é necessário querer. E querer bastante. É a mesma história dele que está buscando um trabalho e se queda em casa, orando a Deus para que envie um anjo na porta da casa. Não? Hombre, espabilha-te, levanta por la manhã, busca a vida. Não? Será que você de verdade quer trabalhar mesmo? Não? Então, la bendição, hermanos, la bendição, às vezes nós outros sempre esperamos um milagro em el sentido que um anjo baje del cielo, pero às vezes o Senhor irá utilizar outras pessoas que serão instrumentos de Deus para a bendição. Ora, quarta lição, la obediência traz transformação. Quando Jesus habla a este homem, o homem simplesmente obedeceu a palavra. Aparentemente era impossível. O Senhor diz: levanta-te. Imagina aquele homem, não vê que não pode? É que não pode levantar. Não vê? Não, ele não contestou. Quando Jesus disse: levanta-te, toma tu lecho e anda, ele simplesmente levantou e começou a caminhar. Um ato de fé. Bastante, não? Isso ativa milagros. O Senhor sempre está esperando de nós outros o primeiro passo. Sempre. Uma atitude de fé.
E esta ação de fé sempre provocará uma reação da parte de Deus. Então, eu não sei se tu fé é grande ou é pequena, pero põe em prática. Põe em prática. E mira, eu estou falando algo que quizás este ponto seria mais para mim do que qualquer um de vosotros. Porque eu sou as pessoas, já falei com vosotros acerca disso, de los números, de los cálculos. Me gusta ter todo muito ordenado, todo muito calculado. Sou muito imprudente com essas coisas. Pero o próprio Senhor me chamou a atenção um dia, porque de forma, aún sendo um pastor, poucas vezes pongo mi fé em ação. Que feio dizer isto desde a plataforma, não? ¿Por quê? Porque estou mais preocupado em manter o controle das coisas. Pero há momentos que Deus hace com que nós perdamos o controle, que creemos ter, para que podamos poner nossa fé em ação. Eu sei que é verdade, a menudo não entendemos, hermanos, o mandato divino, hasta obedecer. A ação procede da compreensão. Se em el mundo espiritual e em reino espiritual estamos esperando entender todas as coisas, é impossível, porque milagro não se explica. Milagro é milagro. Quantos estão aqui? Amém? 5. Jesus rompe tradições que esclavizam. Mira, o homem está sanado, está com seu leite, cargando seu leite, e a gente diz: hoje é sábado, hoje é dia de repouso. Quem eres tu assim para sair caminhando? Um cojo de 38 anos? Mira o que hace a religiosidade, cega a gente. Não estavam celebrando por la sanidade, estavam criticando porque era dia de repouso. Hermanos, que a religiosidade não nos atrape. Em nome de Jesus. Porque Jesus tuvo mais problemas com os religiosos do que com os pecadores. Lê o Novo Testamento. Quais eram os embates de Jesus? Com quem era? Fariseus, saduceus, castas religiosas do judaísmo. Era com quem Jesus tinha problemas. É gente que le gusta quedar debatendo teologia, mientras o pecador está morrendo. E nós estamos aqui. Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, pastor? Mientras uma pessoa está morrendo em las drogas, em los vícios, em la prostituição, e nós estamos aqui. E aí, o arrebatamento será antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação. E nos quedamos em nossos concílios teológicos, buscando encontrar resposta que nunca vamos a ter por completo, porque só dentro do protestantismo há 3 compreensões distintas acerca de lo que hablei, mientras Deus está querendo salvar o pecador. Deus está querendo liberar pessoas de los vícios, de las drogas. Deus está querendo salvar vidas, transformar matrimônios, salvar pessoas do mundo e levar para os céus. E nós estamos em nossos concílios, debates teológicos que para pouco servem. Então, mientras esta gente estava enfocado em la tradição de las religiões, Jesus estava sanando e liberando. Quem eres tu? ¿Dónde tu estás ubicado? ¿El grupo de los religiosos que se queda em los concílios religiosos, ou em grupo de aqueles que estão interessados em ver este mundo salvos para a glória do Senhor Jesus? 6. Não te avergonces de quem te sanou. Vale? Jesus sabe de onde te sacou, e tu sabe. E depois que estamos aqui, limpo, guapo, bonito, bonita, aí já somos muito limpios para estar em meio a los pecadores. Empezamos a nos olvidar de onde o Senhor nos sacou, como nós éramos antes de conhecer a Jesus. Agora, este homem respondeu, quando lhe pergunto a ele, diz: foi o homem que me sanou. Ele não conhecia Jesus, não tinha informação de Jesus, mas diz: este homem que me sanou. Então, não se avergüence do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Quando te disse assim: tu eres cristiano, eres creyente, és aquele que vai a las igrejas los domingos? Sí, eu sou de esto, sou desta pandilha. A gente não se avergüenza, hermanos.
de passar toda a noite emborrachando-se, fazendo uso de drogas, prostituindo, e são muito orgulhosos de falar de suas aventuras. ¿Por que tu irá avergonzar-se do Evangelho do Senhor? O Evangelho que te sanou, que te liberou, que te transformou e que te salvou. Eu sei que os jovens aqui, os adolescentes, sofrem muitíssima pressão, prejuízos em el instituto, em la universidade, porque quando dizemos que somos creyentes é como se fosse um bicho raro, não? Aí chegou o creyente. Diga, glória a Deus, glória a Deus. Donde tu estés, em tu trabalho, em el instituto, em la escola, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, não se avergüence do nome do Senhor. Deus está empezando um avivamento em Espanha. Nunca se plantou tantas igrejas evangélicas como se planta agora em Espanha. A cada 4 dias, ou 3 ou 4 dias, em la comunidade de Madrid, nasce uma nova igreja. E vosotros acompanharam as notícias. Passou o mesmo que passou em Norte-América, em Latinoamérica, quando os evangélicos começam a crescer em um país, logo começam a señalar a nós outros, e dizer, mira, esta gente oferece sanidade. Não, nós outros predicamos que Jesus sana. Não, essa gente oferece. Por quê? Porque quando começa a molestar, deixa-me te dizer uma coisa, é um bom sinal. Quando isto passou em Brasil e passou em Latinoamérica e Norte-América, em todos os lugares onde os cristianos chegaram e cresceram, quando começa a molestar a mídia, é que estamos em um bom caminho. É que estamos em um bom caminho, porque a igreja é oposição e resistência a esta sociedade moderna. Sempre será, sempre será. Então, se prepare para algumas persecuções, pero la persecución no para la iglesia. Quanto mais persigue la iglesia, mais la iglesia cresce. Mais la iglesia cresce. Eu me alegro cada vez que eu saio por las calles de Málaga, porque eu conozco Málaga, hermanos. Casi Málaga ciudad, todas as zonas de Málaga. Para conhecer Málaga melhor que eu, só os testigos de Jeová e mormones. Conozco todas as calles de Málaga, ¿no? Esses dias eu montei um táxi e falei a la senhora que estava, eu vou em tal calle, e ela disse, por onde vai? Eu não sei, disse, eu estou começando agora. E eu disse, bueno, tu vai correr esta calle, esta calle, esta calle, hablando. E ela disse, e tu se dedica a quê? Trabalha em Uber, em táxi? Eu disse, não, sou pastor, pero conozco toda a cidade. E cada vez que eu estou caminhando por las calles de Málaga, eu me encontro com uma nova igreja aberta. Glória a Deus. É uma porta de restauração, é uma porta de sanidade e de salvação para as famílias. 7. El passado largo não impide um novo começo. Irmãos, esta semana as notícias de todo. Eu abri o telefone, só dava esta notícia. Dani Alves predicando em uma igreja em Catalunha, não? Só dava esta notícia. Em todas. E aí, meus amigos tertulianos, que são expertos em todo, me encantam os programas matinais de Espanha. E me encantam os tertulianos, porque eles conhecem de todo, aunque tenham estudado solamente uma carreira. Hablam com uma autoridade acerca de medicina, acerca de religião, acerca de problema geopolítico. Eu digo, uau, que gente inteligente. E um senhor foi e falou assim, é que na igreja evangélica não existe o conceito de pecado. Eu disse, homem, quizás tu seja um periodista, experto em periodismo, pero de teologia é zero. Porque essa não é a doutrina. Então, hablam de coisas que não conhecem. Dizem, na igreja evangélica não existe o conceito de pecado. Sim, existe o conceito de pecado. Pero existe o conceito que Jesus perdona pecados. ¿Por quê? Porque diz a Bíblia que todo aquele que se arrepende e abandona, alcançará del Senhor misericórdia. Espanha necessita acostumbrar-se com os jogadores de futebol convertendo a Jesus, com os políticos convertendo a Jesus, com os atores e cantantes deste país largando a música para servir ao Senhor. Nós já vivimos isto em Brasil e agora começamos a viver em Espanha. ¿Por quê? Porque o passado largo não te impide de viver um novo começo. O evangelho é isto, hermanos, é perdão de pecado, é nova vida em Cristo Jesus, é uma nova oportunidade. Creemos que solamente Cristo tem poder para resgatar o pecador.
Entonces, escuche lo que yo estoy hablando porque es profético. Por muchas de las veces vamos a abrir las redes sociales y vamos ver a gente criticando el otro que era un abusador, el otro que era un criminal, el otro que era todo, pero ahora es un creyente y está predicando la palabra de Dios y dice, no, eso no está bueno, entonces vuelve a las prácticas mundanas. Es isso, evangelho é uma nova vida. Este homem estava há 38 anos. Eu não conozco a vida de la gran maioria de vosotros, mas eu sei que Jesus é um Senhor de segundas oportunidades. O Senhor é aquilo que vine para restaurar o que estava perdido. Sim. Te dar uma nova vida, uma nova identidade. Sim, alguns falavam com razão. O protestantismo te dá uma nova identidade, um novo pertencimento. Sim, tem toda a razão. O Evangelho te dá uma nova identidade. O Evangelho hace de ti uma nova criatura, uma nova persona, donde tu tens a oportunidade de ter o perdão de tus pecados. Atenção, perdão de los pecados não é que vai estar livre de las consequências. Não, pagará delante de las autoridades lo que hizo de error por toda a vida. Pero se quer empezar de aqui para adelante a ter uma nova vida, há uma nova oportunidade. E eu termino a título de conclusão, hermanos. A fé em Cristo não consiste solamente em crer em Deus. Não. Creemos em Deus. A Bíblia diz: crê que Deus existe? Hace muito bem. Hasta os demônios creem e temblam delante de sua presença. Se não, a fé em Cristo é levantar-se. É levantar-se. É levantar-se. A fé em Cristo é independente da circunstância, de levantar-se e crer em el impossível. Ou seja, é esta fé teórica necessita ser levado à prática. Esta fé que solamente está em el libro necessita estar em el coração. Essa fé que solamente está em los conhecimentos teóricos agora hace parte de mi vida. É isso que a gente não se entera. A gente me pergunta: pastor, ¿tu bebe álcool? Não. ¿Utiliza drogas? Não. É porque é creyente. Não, não é por isso. É porque eu sou assim. Hace parte de mi vida. São mis hábitos. Ou seja, o Evangelho não vem para te dar uma nova religião. O Evangelho vem para transformar tu vida. O que é muito distinto. Você pode cambiar de religião, de cidade, de país, mas o Evangelho vem para dar-te uma nova vida em Cristo Jesus. Tu não haces as coisas ou deixa de fazer porque agora és um creyente. Não, é porque a transformação começou de dentro para fora. E o que a gente pode ver aqui afuera é solamente o resultado de uma obra que começou adentro. Nós creemos que o mesmo Jesus que sanou a este homem se hace presente aqui esta manhã. E ele sigue sanando, liberando e transformando. A pergunta é: queres ser sano? A pergunta é: você quer de verdade viver uma nova vida? Porque se você está disposto, o Senhor vai te dizer esta manhã: levanta e anda, em nome de Jesus. Vamos poner